E nós começamos, então, com o nosso básico do Espiritismo. O básico do Espiritismo hoje está interessante. Mundos habitados é o nosso básico do Espiritismo. A gente aí reduziu o nome, mas o nome correto é Pluralidade dos Mundos Habitados. Notem, por favor, Pluralidade dos Mundos Habitados. A gente pegou um texto completo de outro site, no sistema de copia, cola, para também divulgar outros trabalhos, né? Esse é um dos intuitos. E lá eles trazem para a gente, segundo nos revelam os espíritos e o bom senso determina, a Terra não é o único planeta habitado. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do Pai, ou seja, no universo. Aqui a gente muitas vezes só faz assim uma coisa que é muito interessante porque acompanha justamente o nosso nível intelectual. Então, quando eu penso em habitação de mundo, eu penso nesse tipo de corpo, nesse tipo de sistema corpóreo, e eu penso nesse tipo de intelecto. Quando não, há muitas moradas na casa do meu pai. Logo, haverá muitos habitantes de maneiras extremamente diferentes da nossa, né? Assim como os espíritos progridem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isto acontece, os espíritos que, por rebeldia, não acompanham a sua evolução, são exilados para outros mundos inferiores. Mas, Aderlei, o espírito fica para trás por rebeldia. Então, se eu pego rebeldia como um conceito, sim, vai ficar para trás por rebeldia. Porque se eu digo para você, olha, fazer isso não é bom, fazer isso vai estragar a sua saúde, vai estragar a saúde física, e você continua fazendo, é uma espécie de rebeldia. E uma hora a saúde física vai reclamar daquilo. Olha, não faz isso, esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, ele não é bom, ele vai te atrasar intelectual e emocionalmente. Se eu continuo fazendo, eu vou realmente me atrasar de alguma forma. E isso é uma espécie de rebeldia. Esse exílio não significa uma condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas nova oportunidade que Deus oferece aos seus filhos em outro educandário. Porque tem muita gente que leva para esse lado de que, olha, é castigo, é pena. Quando não, imagina o seguinte: você tem um saber elevado. Você vai para um lugar onde o saber é menos elevado que o seu, o que vai acontecer é que você vai puxar o nível de saber desse local. Você vai auxiliar esse local a se adiantar. Olha que interessante. Então, a didática divina ela é maravilhosa sob todos os pontos de vista, sob todos os aspectos, né? Porque você vai regredir, mas você vai regredir numa situação em que você vai poder auxiliar a outros. Isso é uma possibilidade de crescimento. No concerto universal, encontramos mundos de diferentes categorias. Vamos a eles: mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, mundos celestes ou divinos, e ainda tem outros. A Terra, hoje, na condição de provas e expiações, se prepara para um novo ciclo evolutivo, plano de regeneração. Pelo que todos estamos recebendo oportunidades valiosas na atual transição para acompanharmos este progresso, sob pena de nos candidatarmos a um recomeço em outro plano mais inferior. Nessa hora, as pessoas normalmente olham e dizem: puxa vida, a gente está saindo do provas e expiações e indo para a regeneração, que é superior. A gente sabe que no mundo de provas e expiações o mal predomina sobre o bem. No mundo de regeneração, o bem predomina sobre o mal. Mas se eu olho o quadro que me apresenta no mundo como um todo, a gente tem visto voltar guerra, tem visto voltar violência, racismo, que em algumas questões já estavam muito bem trabalhadas, voltaram, fobias de todos os tipos, né? Então a gente tem homofobia, a gente tem uma série de coisas.
Ah, como assim regeneração? E a gente tem tudo isso? Justamente porque nesse período transitório é possibilitado a muitos outros espíritos reencarnar e, com isso, tentar ressignificar sua posição. Então, são espíritos, muitas vezes, que já não reencarnam há muito tempo. E nessa coisa deles não reencarnarem há muito tempo, eles voltam com aquela mesma visão lá de trás, a visão da separação social através de casta, status social através de recursos financeiros, posição social e posição política. Então, eles voltam com essa visão e aí a gente sofre, sim, um pouco mais com isso. E isso também dá a oportunidade àquele que diz que já abandonou isso, dele realmente se reposicionar dizendo, não, eu realmente abandonei. Porque, se vocês notarem, a gente vê algumas pessoas que estavam lá, você conhece a pessoa há anos, ela nunca externou absolutamente nada disso que a gente tem aí. Você conhece há anos, ela nunca externou, e, de repente, quando ela vê todo mundo externando, ou uma boa parte externando, ela olha e diz, não, eu concordo com isso, tem que ser racista mesmo, tem que ser homofóbico mesmo, sabe? E aí ela não passa na prova dela. Ela não consegue reafirmar a sua posição. Isso é péssimo. Isso é muito ruim. Mas a gente entende e acolhe. Segundo alguns espíritos, inclusive Emmanuel, grande parte da humanidade terrena veio exilada de um planeta do sistema de Capela. E aqui a gente precisa lembrar que os capelinos não foram os primeiros povos elevados que vieram para levantar a terra. Antes deles vieram outros, e não vieram só capelinos. Uma boa parte era capelino, mas a gente entende que na didática divina há sempre uma mescla para que a harmonia aconteça. Um há de puxar o outro, um há de provocar o outro. Então a gente fala em capela, porque capela é um pouco mais estudado, mas se a gente vai nas escrituras hindus, nas escrituras mais antigas, a gente vê que vieram outras civilizações para cá também. E a gente teve, para fazer esse básico do Espiritismo, o auxílio da União Espírita Mineira, que é a federativa do Estado de Minas Gerais, mas que é filiada à Federação Espírita Brasileira. Se você quiser pesquisar, é só entrar lá no site deles e pesquisar tema 5, 2.31, capítulo 5.31, pluralidade dos mundos habitados. É exatamente o texto que a gente trouxe aqui com alguns comentários nossos. Se você quiser dar uma pausa, se estiver na televisão, dá para você aumentar um pouco e pegar lá a questão. Né? A gente tem aqui uma... A Marivalda traz para a gente com o cenário que estamos vendo no mundo, parece que é o contrário. Sim, Mari, justamente por causa disso. Você imagina o seguinte, normalmente, espíritos mais endurecidos e espíritos mais evoluídos, eles obedecem uma periodicidade maior para o reencarne ou encarne. Eles passam muito mais tempo para reencarnar. O mais evoluído, óbvio, ele está trabalhando muito mais lá do outro lado do que aqui, então reencarnar não vai trazer muito para ele naquele estágio. O mais endurecido, ele precisa trabalhar muito do outro lado para estar em condições de trocar minimamente com aqueles que já estão no vai e volta. Então, eu vi. Então, o que acontece? Nesse caso, quando você pega essa pessoa e traz para esse período transitório, você está trazendo alguém bem endurecido. Por isso parece realmente o contrário, mas não é. São espíritos. Se você pega essa polarização política, aqueles mais extremistas, você vê que é realmente um espírito endurecido. Não adianta argumentar. Não adianta dizer, olha, a questão não é o candidato, a questão é o que vai ser melhor para o país. Não, 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 não. Esse é melhor. Mas, olha, estão dizendo que A veste azul e que B veste
Amarelo? Não, não, mentira, mentira, mentira. Agora, amarelo é uma cor que dá fome, amarelo não pode. Amarelo não pode. Aí você vai para o pessoal do amarelo e diz, puxa vida, cara, vamos buscar a paz, vamos buscar o diálogo, vamos conversar. Não, tem conversa aqui não. É tiro, pancada e bomba, para não falar o termo certo, né? É tiro, pancada e bomba, não tem conversa não. Mas são espíritos que estão mais endurecidos e que, se não cederem, porque tudo há de acontecer para eles cederem, se eles não cederem, eles vão ter que ir para um outro planeta, provas e expiações de novo. Alguns, inclusive, vão para planetas primitivos para, então, dar sequência ao seu desenvolvimento. Né? A Mari aqui conclui dizendo, infelizmente. Não, Mari, não é infelizmente, não, é felizmente. É felizmente, Mari. Todos estamos tendo a oportunidade de ressignificar as nossas posturas. Feliz daquele que está tendo essa oportunidade. Chico, lá atrás, já nos trazia que eram muitos querendo reencarnar e poucos podiam. Era um privilégio reencarnar. Então, você imagina, quando traz todo esse povo, todo esse pessoal, pô, é uma bênção para quem está no caminho do bem, porque vai poder fazer mais bem, porque o mundo pede hoje mais bem do que ontem. Então, se você tem mais racismo, se você tem mais homofobia, se você tem mais divisão de casta, se você tem mais divisão de casta social, casta financeira, casta por status e casta por política, você tem a oportunidade de, com amor, lutar contra isso. Você tem a oportunidade de não usar a mesma arma do outro. Não usar. Hoje, eu vi uma estapafúrdia num grupo e, ao invés de discutir, de brigar e tal, eu entrei com uma brincadeira, eu fiz daquilo uma piada. E está tudo bem. Mas o recado foi dado. Então, eu não usei a mesma linha de argumento que eu uso sempre. Olha, se a gente olhar aqui, mas olha, o ali também. Não, eu olhei e falei, acontece por causa disso, disso, disso. Todo mundo riu, mas nem todo mundo riu, porque entenderam que por trás daquela piada tinha alguma possibilidade de reflexão, né? Aí a Mari diz lá que é verdade, né? É uma oportunidade única e necessária, né? Não é uma oportunidade única, mas é uma oportunidade necessária. Na misericórdia divina, na misericórdia de Deus, nós teremos todas as oportunidades que forem possíveis. É que a gente, na nossa pequenez, a gente não enxerga a quantidade infinitas de oportunidades que a gente tem a todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo, todo tempo. Toda hora a gente tem oportunidade de melhorar, mas a gente não abraça todas essas oportunidades. E a gente fica impressionado quando, qual Santo Agostinho, a gente bota a cabeça no travesseiro à noite e vai refletir acerca do dia, né? Você olha e diz, puxa vida, eu aqui perdi uma oportunidade. Eu aqui falei de dinheiro, eu não tinha que ter falado de dinheiro, eu tinha que ter feito um acolhimento emocional. E aí? E aí? Outro dia um amigo estava conversando comigo, e agora ele está empregado, né? Mas ele estava desempregado, e aí um outro amigo de um lugar tão, tão, tão distante, quando ele falou, a coisa não está boa e tal, o amigo foi lá e falou, dá teu Pix aí. Aí pegou e fez lá um Pix gordo para ele. Ele segurou com aquele Pix por uns 3 meses, né? E não tinha contas baratas. Ele ficou super feliz com aquele Pix e deve ter ficado mais um ano desempregado. Por quê? Porque naquela hora, no meu entendimento, por favor, ele queria muito mais encorajamento para seguir do que as contas pagas. E as contas não pagas talvez o levasse a uma situação de reflexão e coragem. Lembrando sempre muito, muito Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo.
eu estou errado se eu vejo que alguém está se afogando e pulo para salvá-lo? Não, você não está errado. Você tem que fazer o bem. Você tem que fazer o bem. Então, o colega que depositou, ele fez certo. Mas o entendimento que a gente teve, inclusive essa mesma pessoa teve esse entendimento depois, hoje está empregado, está muitíssimo bem empregado mesmo, um trabalho até que para muitos é uma diversão sem tamanho, mas ele fala, olha, eu poderia estar no mercado de trabalho já há mais tempo. E aí a gente conversando, eu falei, escuta, de repente aquela ajuda que chegou, aquela ajuda curta, falou, rapaz, eu usei, viu? Mas é verdade, eu tava começando a me encorajar de bater em porta, e aquela ajuda fez com que eu não passasse por essa humilhação. Só que quando acabou a ajuda, o que ele fez? Ele bateu em porta em porta. E aí, ao bater de porta em porta, ele chegou a uma porta que ele descobriu que no meio de 100 pessoas, 100 pessoas, o entrevistador não fez entrevista. O entrevistador foi para um quadro e disse: quem tem essa especialização? Por favor, quem não tem pode se retirar da sala. Já saiu quase a metade. Eu só tenho 3 vagas. Quem tem essa especialização? Eu tenho. Quem não tem pode sair da sala. Foi assim, foi assim, foi assim. Ele tinha 3 vagas, só conseguiu um profissional que atendesse, esse amigo. Porque é um mercado, e existem mercados extremamente delicados, existem mercados que pagam extremamente bem e que não tem profissional. E quando tem profissional, esse profissional já está engajado em outra coisa, então você não consegue. Você não consegue. Para vocês terem ideia, eu tenho um amigo que tem uma marina em Angra. Ele tem uma marina em Angra e ele não consegue gerente para a marina. Ele não consegue. Por quê? Porque precisa de, no mínimo, 10 especializações e, no mínimo, 4 habilitações diferentes, em áreas assim diferentes, e habilitações difíceis de tirar. E ele não consegue. O sócio dele, tem que trabalhar diuturnamente, porque não tem. E quando acha, e sempre acha, quando ele vai para cima com tudo, com dinheiro na mão, vivo, olha, eu dou casa, eu dou um bom salário, eu vou te dar carro, olha, eu vou te dar comida, eu vou te dar tudo. A pessoa olha e diz, então, eu fechei com a outra empresa ali. Porque o cara não fica. Então, acontece muito isso, né? A Mari entendeu, né? A gente, então, fecha lá o nosso básico. Então, a gente trabalhou no básico do Espiritismo, mundos habitados. Não são só mundos, não. Isso é muito importante a gente decorar no básico